Sabe quando alguém fala algo que te tira completamente do sério? Pode ser um comentário atravessado, uma crítica disfarçada de só tô sendo sincero, ou aquela mensagem que chega bem no meio de um dia difícil. Em segundos o corpo reage, o coração acelera, o rosto esquenta e parece que a raiva toma o controle. E o pior, por mais que você tente se acalmar, o pensamento fica rodando em loop, repetindo a cena, imaginando o que devia ter sido dito ou feito. Muita gente acredita que esse turbilhão emocional dura minutos ou horas, mas biologicamente a parte mais intensa dessa reação é bem curta. O cérebro libera substâncias como adrenalina e cortisol e o corpo responde automaticamente. Isso dura apenas um breve pico, algo em torno de 1 minuto e meio, 3 minutos. O que prolonga o sentimento é o que vem depois. O diálogo interno, a ruminação, o filme mental que a gente continua passando. Ou seja, a emoção em si é passageira. O que faz durar é a história que o cérebro insiste em contar pra gente. E entender isso muda completamente o jogo, porque na prática não é a emoção que dura demais, é a nossa mente que continua alimentando a fogueira. E quanto mais a gente pensa, mais o cérebro reforça aquele caminho, tornando mais fácil sentir a mesma raiva de novo da próxima vez. A boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido. Nesse vídeo, eu quero te ajudar a aprender um pouco mais sobre isso. Você já teve a sensação de que alguém sabia exatamente como te tirar do sério? Como se tivesse um controle sobre você, que ela aperta um botão e automaticamente te irrita? Muitas pessoas têm essa sensação, mas a verdade é que ninguém tem um botão mágico que vai deixar você estressado. A verdade é que o controle está com você. Esses botões tendem a ser questões internas mal resolvidas, feridas que ainda estão abertas e inseguranças que ainda mexem com você. Quando alguém te irrita, ele não está apertando os botões, ele está apenas revelando onde eles estão. Quando um colega de trabalho faz uma crítica ou um comentário sarcástico que te deixa mal, antes de responder automaticamente, pare e se faça a pergunta: sobre o que isso realmente é? Talvez aponte para algo mais antigo, pais muito críticos, experiências de rejeição, crenças relacionadas a você não se sentir suficientemente bom. Quando você começa a entender que nem sempre tem a ver com o outro, mas com você, isso te dá o controle de volta. E aí eu quero que você pense na última vez que alguém te irritou. O que de fato te deixou mal? Isso é importante porque muitas vezes o que nós chamamos de raiva nem sempre é raiva. Ela é seu escudo emocional, criado para te proteger de emoções que são mais vulneráveis, como insegurança, medo ou vergonha. Quando alguém te critica e você se sente mal, o que está acontecendo é que você se sente ferido porque a pessoa tocou em um ponto que para você é importante. A raiva parece mais segura do que a vulnerabilidade, e por isso ela se apresenta para falar por você. Imagine que uma pessoa importante para você esquece o seu aniversário e você explode de raiva. Mas embaixo dessa raiva, o que realmente tem é dor. Talvez a ideia de que a outra pessoa não se importa com você. Quando você expressa o seu sentimento de maneira sincera, ao invés da raiva, algo muda. Dizer que se sentiu esquecido gera uma resposta muito diferente de você pontuar que a pessoa nunca lembra de nada. Quando você identifica o que está por trás da raiva, você consegue tratar a causa real. Nesse sentido, ser assertivo é algo extremamente importante, mas é assunto de outro vídeo que eu já fiz aqui no canal. Entre cada gatilho e a tua resposta de raiva existe um espaço, e é nesse espaço que existe a possibilidade de você ter uma resposta diferente. A maioria das pessoas nem sabe que esse espaço existe. Quando o gatilho acontece, a sua amígdala cerebral dispara o alarme, liberando hormônios que colocam o corpo em alerta, e o córtex pré-frontal, que é responsável pela razão, fica momentaneamente em segundo plano. Mas antes da reação, é como se existisse um microsegundo de escolha. Quando você aprende a reconhecer esse ponto, você fica muito menos dependente das suas emoções e se torna muito mais autônomo. Vamos dizer que alguém te manda uma mensagem meio passivo-agressiva e a tua vontade é responder na hora, na lata. Mas antes de enviar, uma pergunta pode te ajudar. De qual resposta eu me orgulharia amanhã? Essa pergunta faz com que você se distancie do momento e te abra a possibilidade de escolha. E por falar em distanciamento, todos nós temos essa escolha e ela é fundamental. Conseguir se afastar de uma situação ao ponto de você olhar de maneira diferente, sem necessariamente agir, é um sinal de maturidade emocional. Você pode perceber a raiva surgindo no seu corpo, o coração acelerando, as mandíbulas ficando tensas, os músculos se enrijecendo, mas é importante lembrar que você não é a raiva. A raiva é apenas uma emoção. Na psicologia, chamamos isso de desfusão cognitiva, que é a habilidade de observar os pensamentos e as emoções sem necessariamente se confundir ou se fundir a eles. Ou seja, você cria um espaço entre o que você é e o que você sente. E a partir desse ponto de observação, a gente consegue verificar algo que é essencial, que os pensamentos influenciam diretamente as nossas emoções. Você não reage à realidade em si, mas à história que você conta sobre ela. E mudar essa interpretação muda tudo. Toda vez que alguém te desperta algo, a tua mente cria uma história. Ele me desrespeitou, ela quer me controlar. Mas essas interpretações não são fatos. O tom ríspido de alguém pode significar estresse da parte dela, não necessariamente desprezo a você. Uma mensagem seca do chefe pode gerar duas histórias diferentes. Você pode pensar que ele odeia você, isso gera ansiedade,
Ou pode pensar que ele está estressado por alguma outra coisa. E isso gera uma indiferença. Mesma situação, emoções completamente diferentes. Quando você se torna consciente das histórias que o teu cérebro cria, você deixa de ser refém delas e tem mais controle. Muita gente tem receio de colocar limites por medo de parecer que vai ser chato ou inconveniente. Mas é preciso lembrar que limites preservam a tua energia mental e emocional. Você precisa apenas ser claro sobre o que você aceita e o que não aceita, respeitando a si mesmo e respeitando os outros também. Por exemplo, dizer para alguém: olha, eu entendo que você está chateado, mas gritar não vai ajudar em nada. Será que a gente pode conversar depois, quando você estiver mais calmo? Isso não é ser agressivo nem chato, é ser assertivo. Limites preservam a sua energia e faz com que você tenha mais eficiência e lide melhor nos seus relacionamentos e tenha mais controle emocional. Há uma diferença entre fuga e retirada estratégica. Às vezes, a coisa mais sábia a fazer é se afastar temporariamente de uma situação que te desperta reatividade. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional. Você está dando tempo para o seu sistema nervoso se acalmar e o teu córtex pré-frontal voltar ativa para que você venha agir de maneira mais racional. Dizer, preciso de um tempo antes de continuar essa conversa para que eu responda de maneira mais pensada, é significado de maturidade. Pausas evitam danos que levam muito tempo para serem reparados. 5 minutos de distância podem poupar horas de arrependimento. Você não atravessaria um campo minado de olhos vendados. Então por que você faz isso com as suas emoções? Seus gatilhos seguem padrões, pessoas que lembram figuras críticas, situações que ecoam rejeições antigas, palavras que tocam feridas do passado. Quando você mapeia esses padrões, para de ser surpreendido pelas próprias reações. E aí, meu querido, conhecimento é poder. Quando você enxerga a mina, quando você enxerga o gatilho, você consegue se desviar dela. Anotar os gatilhos por uma semana, quem está envolvido, em qual situação, como você se sentiu, pode ser uma boa para te auxiliar nesse autoconhecimento. Uma coisa que é importante você lembrar é que a melhora se dá na prática constante, não em perfeição. Comece com uma técnica por semana, talvez a da difusão cognitiva, de buscar se distanciar e fazer aquela pergunta. Pequenos passos de maneira repetida e com constância tendem a reprogramar o teu cérebro. Não reprogramar no sentido coach quântico, sabe? Mas no sentido da neuroplasticidade, que é a nossa capacidade cerebral de modificar os caminhos e padrões que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. As pessoas emocionalmente equilibradas não nasceram assim, elas foram forjadas assim, muitas delas treinaram para ser assim. Então você pode ser desse jeito, na medida que você treina, tem constância, consegue colocar em prática pelo menos algumas dessas questões que eu apresentei para você. Vale salientar que se você tem problemas graves em relação à raiva, a busca por um profissional pode ser muito útil. E é isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, nem um comentário também, isso ajuda para que outras pessoas também vão conhecendo e o YouTube vai indicando para aquelas que precisam aprender um pouco mais sobre saúde mental.